Olá, feliz sábado! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e aqui você já sabe, aqui você é muito bem-vinda e também muito bem-vindo. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham um sábado abençoado na presença do nosso Deus, que é muito bom quando nós recebemos o sábado de todo o nosso coração e que nós possamos se colocar-nos à disposição do nosso Deus, que nós possamos orar, estudar a palavra de Deus, pedir perdão para Deus, falar com Deus de todos aqueles nossos problemas que nós tenha passado cada semana, cada dia. Alguns de nós passamos por alguns problemas, não é mesmo? Seja na família, seja no trabalho, seja onde for, nós sempre temos problemas. Por isso nós devemos sempre agarrar aos pés de Jesus, chegar a seus pés e orarmos e pedir perdão, pedir discernimento para lidar com certos tipos de situação e assim nós se mantemos em pé sobre a nossa fé que nós acreditamos no nosso Deus, tá bom? Então que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês, os filhos de vocês, que Deus abençoe a cada um de nós grandemente, tá bom? Antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu gostaria de orar com você. Então, aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Oremos. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos encontrarmos aqui na Tua santa presença, onde é tão maravilhoso, meu Pai, estar em conexão contigo. Que nesse santo sábado, Senhor, o Senhor venha abençoar a cada um de nós, dar discernimento, Senhor, dar entendimento, dar sabedoria para que nós possamos entender a Tua palavra. Que nesse dia nós pedimos uma bênção especial para todo aquele, Senhor, que está em busca de Ti. Que tudo isso nós pedimos e rogamos e oramos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem uma passagem aqui em João capítulo 8, ela é muito interessante, é sobre ela que eu vou falar hoje. É João 8,32. João 8,32 é um versículo que, olha, todos as pessoas, os cristãos que estudam a Bíblia, ou pelo menos têm conexão com a palavra de Deus, ou estudam um pouquinho a Bíblia, sabe de cor esse verso, não é mesmo? João 8,32 é aquela passagem citada assim, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é sobre esse tema que eu quero falar um pouquinho hoje. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é verdade? Você já se perguntou o que é verdade? Um dia, Pilatos, na verdade, né, perguntou para Jesus. Está registrado no Evangelho de Mateus, Lucas, né, ali no versículo 26. O que é verdade? Simplesmente assim, o que é verdade? E você já se perguntou o que é verdade? Eu vou te dar um exemplo. Você vê, eu tenho vários livros aqui. E aí, todos eles contêm a verdade, a pura verdade? Talvez não. Talvez contenha uma verdade paralela, uma verdade que eu e você não conhecemos. Você entende? Vamos supor, quando você estuda um livro, não quer dizer que tudo que está naquele livro seja verdade. Ou seja, ali de fato existe uma verdade paralela. Já o único livro que eu consigo enxergá-lo e entender que nele não há reserva para a verdade paralela é a Bíblia. A Bíblia não contém verdade paralela. A Bíblia é a pura verdade. Nela nós encontramos verdades absolutas. Enquanto que em outros livros que nós lemos, nós não encontramos a verdade, pura verdade absoluta. Vamos supor, eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Quando nós conhecemos uma pessoa que a gente gostamos muito dela, nós dizemos assim: eu gosto muito dessa essa pessoa é muito boa, ela, cara, é uma pessoa excelente, eu confio nessa pessoa. Bom,
esse ponto de vista é seu para com a pessoa. Não quer dizer que você está dizendo não quer dizer que isso que você está dizendo é verdade absoluta sobre a pessoa, porque isso você está dizendo como verdade para você, mas para mim já não se torna uma verdade absoluta. Você está entendendo? Porque talvez para mim eu vejo que aquela pessoa que você está dizendo que é tão boa para você não seja boa para mim, ou talvez a outra pessoa não seja boa para ela. Então assim, não é uma verdade absoluta, é uma verdade paralela. Entendeu? Então, só a Bíblia existe verdade absoluta. Absoluta, porque aqui é a inspiração do Espírito Santo. E você já viu dizer que Deus erra? Eu nunca ouvi dizer. Né? Muitas pessoas têm cogitado por aí dizendo que a Bíblia tem contradição. Ela se contradiz muito para aquelas pessoas que não conseguem ler, as pessoas que têm problema cognitivo, que esses problemas analfabeto funcional, aquele que lê e não entendeu o que está lendo. Bom, sendo assim, a Bíblia talvez se contradiz para elas, mas para quem estuda a palavra de Deus e deixa a Bíblia falar por si só, a Bíblia nunca se contradiz. Então vamos lá. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Por que Jesus disse que nós temos que conhecer a verdade? Porque muitas pessoas, ao lerem a Bíblia, elas colocam na Bíblia aquilo que não existe. Principalmente dizer algo sobre lei moral, lei dietética. Tudo isso está envolvido com princípios bíblicos. Então veja bem, se a Bíblia é a absoluta verdade de Deus, e nós sabemos que também existe uma verdade que dizem que é paralela, nós temos que pensar uma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus e existe um ser caído, chamado diabo, Satanás. Ele se opõe às coisas de Deus e sobre as coisas de Deus, usando a própria Bíblia, ou seja, usando instrumento, homens instruído pelo o maligno, ele faz com que a pessoa consegue torcer a palavra de Deus para dar uma aparência de que a Bíblia não existe verdade absoluta, que a Bíblia existe uma verdade paralela e que a Bíblia, na verdade, quando Deus diz uma coisa, na verdade está dizendo outra coisa. Isso é invenção do inimigo. Eu vou lhe provar. Então vamos lá. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas no versículo 44, que você também deve saber de cor, que diz assim: ó, vós sois do diabo, que é o pai. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então, se existe verdade, também existe mentira. E é sobre esse ponto que eu quero lhe falar para você. Porque hoje nós vemos muitas pessoas sendo enganadas mesmo lendo a palavra de Deus. Mesmo lendo a palavra de Deus, ela encontra aqui algo que diz assim que os princípios moral de Deus foi abolido, que o sábado não serve mais para nada, diz que isso não serve, isso foi abolido, isso foi dado para os judeus, diz que a lei dietética, a gente podemos comer de tudo hoje, beber de tudo. Veja, isto lendo a Bíblia. Mas eu quero mostrar para você algo muito interessante, né? Quando você estuda a palavra de Deus, muitas pessoas acham que você é louco, que você está delirando. Isso foi dito a Paulo um dia, né? Em Atos capítulo 26, no versículo 24, quando Paulo está
está de frente com Agripa, ele diz assim: Paulo, essas muitas palavras te deliram, te deixam louco. Você está delirando, Paulo. Que Paulo diz assim: não, eu não estou louco não. O que eu estou falando realmente aconteceu. Porque Paulo ali está dizendo que ele viu Jesus e acredita na ressurreição, né? Então, para aquelas pessoas que estudam a palavra de Deus, isso não é loucura. As pessoas têm que entender, né? E eu gosto muito de um verso, eu sempre uso ele quando estou falando desse tema, que é Daniel 7:25. É uma profecia. Se você estudar as profecias, se você estudar as profecias e entender, você vai ver que quando você for estudar a palavra de Deus, tudo vai ficar mais fácil para que você entenda o contexto, os textos, né? Veja, Daniel 7:25 diz assim que haveria um poder, esse aqui falando sobre um chifre pequeno. O chifre em profecia quer dizer um poder. Aqui dizendo que esse poder que se levantaria, que é um animal terrível, espantoso, esse chifre pequeno, esse poder, ele iria proferir palavra contra o Altíssimo. Ele ia defamar o nome de Deus. Ele ia jogar a verdade por terra. Daniel 7:25, falando desse poder, um poder um sistema religioso e político, que mistura religião e política. Ele ia atar caminho para opor-se à palavra de Deus, ou seja, mudá-la. Você está entendendo? Ia existir um poder, e existe um poder que ia tentar mudar a palavra de Deus. Esse poder do chifre pequeno é um sistema religioso e político. Daniel 7:25 diz assim: proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo significa anos, né? 3 anos e meio. E também aqui em Daniel 8, deixa eu ver se é 8:12, diz assim: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa da transgressão, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Você já ouviu alguém jogar a verdade por terra e o que faz prospera? Você já ouviu? Bom, talvez você não entenda, mas existe, né? Então assim, jogou a verdade por terra. Hoje, o que você mais vê? Eu vou te dar um exemplo. Quer ver? Muitas denominações hoje faz a guarda do domingo, que o dia de santificação é o domingo. Sendo que o dia domingo não existe na Bíblia. O dia domingo, o nome domingo não existe, existe o primeiro dia da semana. Portanto, esse poder religioso, chifre pequeno, ele jogaria a palavra de Deus no chão e mudaria. Veja, o poder romano, eu peço licença para os meus irmãos católicos, que não tem nada a ver com você, irmão católico. Estou dizendo de um sistema, de um poder político e religioso, que não é nada a ver com os irmãos católicos. Tá? Ficou claro até aqui? Estou falando de um poder, um sistema, não de pessoas. Tá? Então, que esse poder, ele mudaria alguns princípios bíblicos. Eu vou te dar algum exemplo. Quer ver? Os 10 mandamentos são 10. Não fará para ti imagem de escultura. Se você olhar para o catecismo romano, ali você vai encontrar que esse mandamento não existe. Não fará imagem de escultura. Tiraram. Por quê? Porque o sistema romano faz imagem de escultura e adora. O 4º mandamento foi tirado e colocado
ali no catecismo, não na Bíblia. A Bíblia continua a mesma coisa, mas no catecismo colocaram ali o domingo. Então mexeram na lei de Deus. Tentaram fazer uma manobra, cortaram o 10º mandamento no meio para encher o buraco do 2º e do 4º mandamento, da lei de Deus. E isso está no catecismo, não está na Bíblia, porque a Bíblia eles não conseguiram mexer. Né? Então, essas verdades, eles começam a jogar essas verdades por terra e prosperar. E olha quantas pessoas hoje não vão atrás desse sistema, não é verdade? Quantas pessoas hoje dizem assim, debatem, dizem, se você for para redes sociais, você vai ver muitas pessoas que estudam, que fazem teologia, que estudaram teologia, que defendem o dia domingo, mesmo eles sabendo que não existe. Né? Mas ele estuda, por quê? Talvez porque ele não quer entender. Diz que acredita em Deus, mas não acredita naquilo que Deus disse. Se você não acredita o que Deus diz, então você tem que acreditar naquilo que o diabo diz, porque se a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 16, diz assim que toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Se você não acredita em Deus, você tem que acreditar no diabo, né? Nas mentiras do diabo, porque ele é o pai da mentira. Como nós lemos João 8,44. Eu vou ler aqui. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se a palavra, se isso aqui é a palavra de Deus, é pura verdade, se você não acredita nela, se você arruma um arranjo para desfazer aquilo que Deus diz, então você está acreditando simplesmente na mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Por isso que não há reserva para a Bíblia. A verdade que existe aqui é verdade absoluta. Né? Foi Deus, foi os homens, o próprio apóstolo Pedro, escrevendo aqui na sua segunda carta, a segunda carta de Pedro, a segunda de Pedro, Pedro colocou muito bem estas palavras. Deixa eu ver se é a segunda carta de Pedro. É a primeira. Aqui é a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo. Deixa eu ver se é a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Deixa eu ver, 1 Pedro, capítulo. Não, é a segunda carta de Pedro mesmo, só que capítulo 1, versículo 21. Aqui, é a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Quando diz aqui há uma passagem muito interessante, quando diz assim, homem santo falar da parte de Deus, quando você lê no hebraico, né, Kodosh, a palavra santo quer dizer separado. Não quer dizer que a pessoa nunca teve pecado, né? E isso daqui, aqui no hebraico é Kodosh, e Hagios é do grego, né? Santo, Hagios. Então aqui, homem separado, inspirado pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Nenhuma profecia, nada que está escrito aqui, foi tomado por vontade humana, que o homem disse, aí eu quero escrever isso, eu vou escrever e foi colocado na Bíblia. Não. Aqui o Espírito Santo inspirou esses homens de Deus falar. E quando eu olho para a Bíblia, quando eu estudo, eu encontro. Você quer ver uma coisa? Se você ler o livro de Isaías, se você estudar o livro de Isaías com paciência,
Quando você chega ali nos capítulos 39 em diante, claro, no capítulo 7 vai falar do Emanuel, no capítulo 9 vai falar do Príncipe da Paz, e aí você vai lendo, aí quando você chega nos capítulos 49 em diante, aí começa a falar a descrição mais aprofundada sobre Deus, e você vai ver que Deus não divide a sua glória com ninguém, e você vê que interessante que como Deus se coloca pela sua inspiração diante do profeta para ele falar para o povo que nem antes dele houve Deus e nem depois dele haverá Deus. Ele é o Deus único, soberano do universo. E quando eu leio Isaías 48, eu encontro assim uma coisa que não deixa dúvida. Quando nós lemos 2 Timóteo 2, 2 Timóteo capítulo 3, 15 a 17, né? Ou você pode ler 16 e 17. E nós lemos aqui Isaías capítulo 40, versículo 8. Olha o que interessante esse verso. Diz assim: aqui é uma certeza, não é um acha, não é um paralelismo, nada. É o absoluto. Olha, seca-se a erva e cai as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Seca-se a erva e cai as flores, soprando-lhe o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Olha o que diz agora o versículo 8. Eu li o 7, agora veja o 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Se você entendeu esse verso, meu irmão, minha irmã, olha, você não tem mais dúvida nenhuma. A palavra de Deus dura para sempre. E olha o que Jesus disse. Olha as palavras de Cristo aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Eu podia citar só de cabeça, porque diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, 17. Olha aqui. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso aqui, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando nós falamos aqui em mandamento, no sábado, muitas pessoas têm falado mal do adventismo, têm falado nós. Até ontem foi até engraçado, eu quero até compartilhar com vocês aqui, que ontem eu fui numa loja fazer uma compra de um material, e aí então eu estava conversando com o gerente da loja e tal, ele me conhece, eu conheço ele muito bem, e aí conversa vai, conversa vem, e aí conversando ali, ele falou assim: olha, Sandro, eu vejo todo dia os seus status lá, uma passagem bíblica, eu leio. Eu falei assim: olha, cara, que legal aí, que Deus abençoe, continua lá, olhando e lendo, faz uma reflexão de manhã, né? Daí tinha uma moça do lado dele, daí ele falou assim, eu conversando com ele, eu falei pra ele: eu sou adventista do sétimo dia, eu congrego aqui no portão, porque é ali que eu estava. E aí a moça do lado falou assim: olha que legal, é bom ser adventista porque não precisa trabalhar no sábado. Eu falei assim: é verdade, nós somos adventistas, nós não trabalhamos ao sábado. E daí assim, ela disse também que era da congregação cristã. Eu falei assim: nossa, que bom, eu tenho vários irmãos da congregação cristã também. Falei: que legal. Daí eu não quis também ali entrar em detalhes, eu só fiz a compra e saí. E aí eu fiquei depois pensando, né? Nós não somos adventistas porque nós não queremos trabalhar no sábado. Não é por causa disso. Não é. Deu até a entender que é tipo uma desculpa. Talvez não foi isso que ela quis colocar, né? Mas eu entendo assim, muitas pessoas acham que ser adventista é uma desculpa para não trabalhar no sábado. Talvez a pessoa ela é cristã, mas ela de fato ela nunca estudou a Bíblia e ninguém nunca contou para ela que o sábado ele é observado e é guardado pelo sétimo dia, pelos irmãos batistas do sétimo dia,
pelos metodistas do sétimo dia, pelos adventistas do sétimo dia, porque é um mandamento de Deus, não é mandamento de homem. O domingo é um mandamento de homem. Foi um homem que disse que devia guardar o domingo, e esse homem chama Constantino, ano 321 depois de Cristo. Tá? Só que não é esse o ponto que eu estou falando hoje. Então, veja bem, quando Jesus disse, santifica-os na verdade, que a tua palavra é verdade, a verdade está bem aqui, está aqui, ó, para todo mundo ver. Só que as pessoas não querem entender. E tem um texto aqui, primeiro, deixa eu lembrar, primeiro, também tem um texto aqui, 1 a Pedro, uma carta de 1 Pedro, versículo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó. 1 Pedro 3,15, diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós que sempre está buscando a Deus, pedindo discernimento, aqui do outro lado, eu já falei, tem um pecador, não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu não estou aqui porque eu sou melhor, ao contrário disso, eu estou aqui porque eu sou um pecador e preciso da graça do nosso Senhor. Por isso que nós, ao estudarmos a palavra de Deus, nós expomos o assunto na sua, não talvez na sua totalidade, porque às vezes explanar um contexto, ele envolve talvez um estudo de várias horas, mas ao longo dos estudos nós exploramos o contexto por inteiro para dar a entender aquela ênfase que o profeta, o apóstolo inspirado, escreveu a palavra de Deus. E aí nós sempre damos uma ênfase para a pessoa entender, como um estudo como esse que você está tendo agora, para que você possa entender. Por isso que nós expomos o contexto para dar razão para você na esperança que nós acreditamos. Nós acreditamos que Jesus vai vir, vai voltar um dia. E ele vai ter um juízo. Eu já fiz aqui um estudo sobre o juízo investigativo. Tá? Então, é sobre a lei dos 10 mandamentos que Jesus, que Deus vai julgar o mundo. É sobre os seus princípios, é sobre aquilo que ele fez, aquilo que ele deu, a lei que ele deu. Então, nós damos a razão para todas as pessoas que pedirem o que nós acreditamos. Nós acreditamos piamente que o sábado nunca foi mudado e nunca será. Tá entendendo? Eu quero ler um salmo. Ontem eu até coloquei um salmo no meu status, né? O salmo, se você quer saber um pouquinho sobre se algo mudou, leia o Salmo 119. Leia o Salmo 119. O Salmo 119 é um salmo que, olha, ele exalta muitos. Ele exalta, tem cerca de 17, se eu não me engano, tem cerca de 17 versículos no salmo que ele exalta sem escalas a lei de Deus. Talvez possa até mais, né? Mas eu marquei pelo menos uns 17 assim que exalta, que fala tanto da lei de Deus, que é maravilhosa, né? Aqui no Salmo 96, 119, 96, diz assim: Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Leia na sua Bíblia. Leia na sua Bíblia. Salmo 119, 96. Eu vou repetir o salmo. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite. Olha aqui. Mas o teu mandamento é ilimitado. Você entendeu? Agora, se você não consegue entender, olha, é um problema muito sério. E olha o que diz o 97.
Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus, ela é pura. Provérbio capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus, ela é pura. Nós devemos ficar, com a palavra de Deus. Quando nós vamos estudar a Bíblia, nós temos que acreditar naquilo que está aqui. Muitas vezes o apóstolo Paulo, ele vai aconselhar um povo e muitas vezes ele diz assim, esse mandamento eu falo por mim mesmo, esse é um conselho dado, só que é um conselho produtivo. Esse mandamento não foi Deus que deu, mas eu estou dando, eu falo de mim. É um conselho produtivo. Mas as cartas que foram escritas foram inspiradas pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Pedro. Provérbios 27, 11. Provérbio 27, 11 é um provérbio muito interessante. Eu vou ler para você. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àquele que me afronta. Existe aí nas redes sociais vários debates, Eu já assisti a alguns. Já assisti vários debates com o professor Leandro Quadros, debatendo com vários estudiosos da Bíblia também. Até tem estudo assim que seja assim, até engraçado. Porque o próprio pastor de uma outra denominação, ele se embaraça. Ele teve um debate que eu assisti, que um dos teólogos que estava ali, ele ajudou não a produzir a Bíblia, mas sim os estudos que continha na Bíblia. E ele se contradizeu aquilo que ele mesmo ajudou a produzir, que é o estudo da Bíblia. Então veja bem, se torna uma coisa assim, as pessoas não estão acreditando naquilo que está lendo mais. Muitos estão talvez ensinando a Bíblia, talvez com recurso para ganhar dinheiro, para ter um meio de vida, mas talvez ele mesmo não acredita no que ele está ensinando. Ele está ensinando como uma profissão, Ao contrário daquelas pessoas que buscam o verdadeiro Deus, o Deus desse livro, o Deus que pode libertar, que pode salvar, o Deus que tudo pode, Então é esse Deus que nós devemos procurar, buscar. Mais uma vez, eu enfatizo aqui que o sábado não é um meio de salvação para ninguém. Só que quando eu entendo que eu sou salvo pela graça e eu transgrido a lei de Deus, eu estou sendo salvo do que então? Do que eu estou sendo salvo? Querido irmão e querida irmã, eu peço que você, ao estudar a Bíblia, ore primeiro, ore ao Espírito Santo para que ele lhe dê o discernimento, o entendimento, o propósito, para que nós possamos entender que na Bíblia não há verdade paralela. Quem coloca alguma coisa ao contrário da palavra de Deus é o diabo. As pessoas hoje usam a palavra de Deus para falar contra talvez o próprio Deus. Estão jogando a verdade de Deus na terra e pisando em cima. Essa profecia ela está se cumprindo à risca. Daniel 7,25 e Daniel 8,12 diz assim que esse poder iria jogar a verdade de Deus no chão. Tem um texto aqui que eu lembrei, que eu até postei ele agora aqui no meu status, João capítulo 14, João 14, 21. João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei
nele. Quando nós pegamos os princípios bíblicos e colocamos algo no lugar dele que não é bíblico, nós estamos pisando na verdade de Deus. Eu quero dizer para você de todo o meu coração, antes de você acreditar em qualquer coisa que estão dizendo na internet, até mesmo nesse estudo que você está vendo agora, pegue a tua Bíblia e leia, compara com tudo aquilo que nós lemos e que eu estou dizendo, para ver se é verdade. Para ver se tem coerência, para ver se eu não estou falando aqui coisa da minha cabeça. Veja aí, pega a sua Bíblia e leia. Leia, confere. E eu vou encerrar esse assunto, esse estudo de hoje, lendo aqui o livro de Atos. Todos nós, sem exceções, todos, devemos ser como o povo de Bereia. Paulo exaltou esse povo. Paulo exaltou o povo de Bereia, dizendo assim, esse povo é diferente do povo que eu falei de Deus para eles. Eu falei de Deus para todos os povos, mas esse povo aqui é um povo diferente. Era um povo melhor? Não. Era um povo especial? Também não. Então por que era um povo que Paulo achou assim, que Paulo exaltou esse povo? Porque era um povo que não acreditava em tudo que ouvia. Eles simplesmente conferiam se era de fato daquele jeito mesmo. Olha o que Paulo diz. Atos 17, 11. Atos capítulo 17, versículo 11. Diz assim. Ora, eu vou ler aqui o versículo 10 para que ficar bem alinhado assim, para você não esquecer. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram de fato assim. Você compreendeu? Eles examinavam a palavra de Deus todos os dias. Eles liam essa Bíblia aqui todos os dias para ver se tudo que Paulo e Silas estavam dizendo se era de fato assim. E você? Tem conferido aí na sua Bíblia tudo que estão falando por aí? Tudo que estão dizendo por aí, você tem conferido ou você é daquele que copia e cola? Não devemos ser esse tipo de crente, de católico, seja lá de qual denominação for, não devemos ser. Devemos estudar por nós mesmos, né? Nós não devemos pegar as coisas da internet e acreditar em tudo que está escrito ali. E eu quero te dar só uma notícia aqui que talvez vai ser do seu agrado. Você tem buscado alguma coisa no Wikipedia da internet? Ali tem, né? Wikipedia. Aí, então, assim, quando a pessoa quer saber de um assunto, a pessoa vai lá dar uma googada, né? Vai no Wikipedia, e aí vê lá o que está falando sobre aquele assunto. Eu vou te dar um conselho. Não faça isso. Não faça. Sabe por quê? Eu não estou com o livro aqui agora. Tá ali embaixo. Mas uma hora eu vou falar sobre essa página da internet, que todas as pessoas têm usado, o Wikipedia, né? Ali é um book onde as pessoas procuram as informações sobre Bíblia, sobre tal assunto, sobre remédio, sobre tudo tem ali específico. Tem um professor de peso, professor, não é gordo, tá? O professor, quando eu falo de peso, é um renomado, um cara que tem autoridade para falar sobre o assunto em certos assuntos, na verdade, né? Ele diz assim que a Wikipédia livre hoje, todo mundo coloca ali a sua opinião. Você não sabe disso, eu também não sabia. Então ele diz assim, ó, todos os estudantes, seja ele de qualquer área, nunca busque informação no Wikipédia. Busque informação na fonte primária, ou seja, no autor que escreveu tal assunto, em pessoas responsáveis que escrevem o artigo. Não fique buscando essas coisas pegando esse tipo de informação
que você vai cair na descrença e também você vai cair aí em certas coisas que você nem deveria saber, tá? Ali é só um pensamento. Pessoas colocam, que acham que está preparada para colocar alguma coisa ali e colocam. É como nós vemos hoje, pessoas dizendo ser pastores, alugam uma sala, abre uma igreja e ali se fala o que quer. Ele fala o que ele quer e não o que Deus deseja. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero orar com você para que nós possamos encerrar esse estudo. Feche seus olhos com a sua fonte e vamos falar com Deus. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse estudo onde nós aprendemos, Senhor, que este livro sobre a sua inspiração, a inspiração do Espírito Santo, não existe o paralelismo. Aqui existe as tuas palavras, meu Pai, a palavra absoluta que Cristo disse: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é nisso que nós acreditamos, Senhor. Que o Senhor continua nos abençoando, continua, Senhor, dando discernimento e entendimento para que nós possamos estar firmes até a sua volta. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um ótimo sábado e eu te encontro aqui amanhã para que nós possamos estudar mais um dia a palavra do nosso Deus. Até lá!